Muito obrigado, Cris, e a todos que nos assistem. É sempre uma alegria muito grande aqui na Allan Kardec Fellowship Society of San Diego. É realmente uma grande alegria. Me lembro a primeira vez que estive com vocês presencialmente e me senti muito acolhido, uma vibração tão especial nessa cidade tão bela. Acho que é o melhor clima dos Estados Unidos, né? Se não me falha a memória, né? As questões relacionadas à umidade, ao sol, ao mar, a vibração tão carinhosa deste povo de San Diego e de nós todos que viemos recebidos, abraçados por esta terra abençoada que são os Estados Unidos da América. Mas hoje nós vamos falar deste homem que ainda é tão incompreendido, esse homem que dividiu a história do mundo. Nós ainda, de fato, não compreendemos da forma como ele merece ser compreendido e tantas vezes relativizamos os seus ensinos com a nossa ótica reduzida deste amor que invade a Terra, sempre invadiu desde o princípio. Ele não teve simplesmente um papel de um legislador moralista, de maneira alguma, não foi esse. Veio dar cumprimento às profecias que haviam sido anunciadas pelo seu advento lá atrás, no Velho Testamento. A sua autoridade decorria da natureza excepcional deste espírito ímpar, com uma missão que a todos nos escapa. Veio ensinar à humanidade o que era realmente a verdadeira vida e nos trouxe um roteiro seguro para que um dia pudéssemos cambiar de forma definitiva a nossa forma de olhar ao próximo. A própria manjedoura e o Calvário, ponto de chegada e ponto de partida daqui da Terra, são lições inimagináveis e trazem as claridades que mostram as questões relacionadas à humildade e as questões que, numa visão reducionista, poderia significar como um perdedor. Mas nada disso, porque os seus exemplos se mostraram como ainda muitos ditos cristãos não compreendem, não compreenderam. 2000 anos se passaram. Ontem, hoje e para todo sempre, ele ainda é um grande enigma no coração da humanidade. Tem uma passagem bela do livro A Gênese de Kardec, a quinta obra que o codificador nos traz, no capítulo 17, que trata das predições do Evangelho. E ele fala ali de um só rebanho, de um só pastor. E numa passagem que nós vamos verificar, está no Evangelho de João, ali no capítulo 10, no versículo 16, que ele fala: tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, daquelas primeiras falas, dos primeiros encontros. E é preciso que também eu as conduza. Elas escutarão a minha voz e haverá na face da terra, isso é uma adaptação aqui minha, um só rebanho, um só pastor. E Kardec, de uma forma muito especial, nesta passagem do capítulo 17 da Gênese, nos traz que, por essas palavras, o Cristo anuncia claramente que os homens um dia se uniriam em uma única crença, a crença do amor, a crença da união. Parece uma tarefa difícil, eu sei disso, né? Tendo em vista as loucuras que nós estamos vendo no mundo, as guerras inimagináveis, com tanto conhecimento, com tanta capacidade tecnológica. Nós ainda somos os beligerantes do passado. Se a gente revisita também a obra kardeciana, no capítulo 12, nós vamos ver ali: amai os vossos inimigos. E Kardec traz também numa passagem de Mateus, ali no capítulo 5, nos versículos 43, 47, alguma coisa assim, um contrassenso, entre aspas,
ao status quo e à forma de pensar que a humanidade tinha, pois a lei de Talião era a que vigia olho por olho, dente por dente, e ele traz algo diferente no Evangelho de Mateus, e que Kardec esmiuça muito bem quando fala de retribuir o mal com o bem. Ouvistes o que foi dito: amareis ao vosso próximo e odiareis aos vossos inimigos. Mas Jesus fala algo diferente. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. E Kardec e o Cristo fala: este mesmo Pai, este mesmo sol, melhor dizendo, que se levanta aos bons e aos maus, não criando distinção, faz com que a chuva caia sobre os justos e os injustos. E a passagem vai sendo trazida ali, esmiuçada, no Evangelho de João, nos trazendo um verdadeiro desafio, desafiador. Mas não é só esta passagem que nos causa um impacto devido à nossa natureza ainda tão atrasada. Ele nos traz também no capítulo do Evangelho de Mateus uma fala que o Cristo nos traz para que a gente possa se reconciliar depressa com o nosso adversário enquanto a gente está no caminho com ele, para que não aconteça para que não sejamos entregues ao juiz, o juiz nos entregue ao oficial de justiça e que a gente não seja aprisionado. E aí, num determinado ponto, ele fala: em verdade vos digo que não sairemos dali enquanto não pagarmos o último ceitil. Interessante o que Jesus trouxe naquela época, porque como é que nós vamos pagar uma dívida se estamos aprisionados? E o Evangelho, e Kardec, e o Espiritismo, melhor dizendo, esmiuça isso. Estar aprisionado, mais uma vez, num corpo de carne, pois o criminoso sempre volta ao local do crime. E nas nossas situações mergulhamos no país, na família, no contexto social, com os nossos amigos e com os nossos desafetos, para que a gente possa, mais uma vez, empreendendo a passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nos versículos ali 25 e 26, reconciliarmos-nos o mais depressa possível com os nossos adversários, rompendo estes ciclos contínuos das múltiplas reencarnações. Então, Jesus nos fala de perdão. Perdão como nós não imaginamos ainda. Ele não traz o perdão como sendo algo para os arcanjos, porque os arcanjos, os anjos, os espíritos puros, eles já se iluminaram através do amor, já fizeram essa passagem que todos nós estamos fazendo. Jesus fala de um perdão, e nesta passagem de Mateus, reconcilia-te enquanto estás no caminho com o teu adversário, falando que este perdão que era proposto pelo Mestre é um caminho de crescimento para aqueles que, todos nós, ainda necessitamos amar um pouco mais. Perdão não é atitude de aparência, como muitas vezes nas antigas doutrinas nós imaginávamos, com aquelas palavras bonitas, objetivando muitas vezes ganhar os elogios da sociedade. Olha como eu sou caridoso. Não, não. Perdão é compromisso com a nossa própria consciência. Porque quem verdadeiramente se ama deseja se libertar das amarras que nos seguram na retaguarda, impedindo-nos de alcançar esta paz real, esta paz íntima, e nos libertarmos destas prisões, ou seja, não vamos pagar até o último ceitil enquanto não nos reconciliarmos, ou seja, nesses processos de aprendizado, de fazer um périplo em torno de uma ação, de doar um pouco mais, perdoar, doar um pouco mais. Perdão não é conivência com o equívoco do outro.
nem com os nossos equívocos. Jesus foi muito claro nisso, mas sim assumir as responsabilidades decorrentes dos nossos erros, fazendo naturalmente a reparação devida. E da mesma forma, perdão, como Cristo nos trazia, não é uma manifestação exterior, sem nenhum tipo de aprendizado. Perdão é um caminho para o nosso íntimo, na direção do nosso próprio coração, a fim de que nós possamos efetivar esta libertação com esforços, naturalmente. Então, o perdão, quando a gente imagina o perdão, parece que é fácil, estalar os dedos e a gente já perdoou. Quando um sacerdote, quando num atendimento fraterno, alguém nos aconselha, perdoa meu filho, perdoa minha filha, parece que é muito fácil. Perdão é uma caminhada. Perdão é um ato de viver, é uma forma de viver na vida. Talvez a gente não consiga o grande perdão, mas a proposta é dos pequenos perdões, para que a gente possa, nesta oficina da vida, exercitar o espírito nos potenciais inimagináveis que nós possuímos. Jesus falava disso. É uma caminhada. Mas ele é mais ainda emblemático e enigmático quando ele fala: se alguém bater na nossa face direita, apresentar a outra. Isso é um enigma. Está lá também no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, né? E ele vai, olho por olho, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Olha aí a lei de Talião novamente. Ele fala: eu peço, eu vos digo, então, resistais ao mal, a qualquer um que queiram fazer mal a vocês. Estou fazendo uma adaptação aqui, a Cris está me perdoando pelas essas adaptações do Evangelho, mas a gente vai perceber que, mesmo nos dias de hoje, 2000 anos, parece uma filosofia estranha que o Mestre nos trouxe. Por que ele nos traz isso? Como é que pode alguém que leva uma bofetada na face direita apresentar a esquerda para o agressor? Que tão estranho conformismo, que estranha renúncia é essa? Mas as leis divinas, as leis professadas por Jesus, são sábias, são perfeitas. Jesus nos trouxe a mensagem da verdade suprema, de um amor que nos escapa. Ele próprio dizia: não veio destruir a lei do decálogo, mas fazê-la cumprir-se. E desta forma, é natural, não iriam se alterar as questões relacionadas aos postulados kármicos, porque a semeadura foi livre, é natural que a gente faça a colheita. Mas desta forma ficariam estes mesmos postulados kármicos esvaziados dos seus conteúdos de inexorabilidade. Totalmente esvaziados. Então, ele, para que a gente possa adquirir este, como é que eu vou dizer, esse colorido diferente da reparação, a gente pode até invocar uma fala de Pedro, quando ele diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Na primeira carta que Pedro envia às comunidades, que o amor do Cristo cobre uma multidão de pecados. Jesus ensinava isso, que através do amor, o nosso inimigo perde a qualificação de nosso adversário. Olha que interessante. E o Espiritismo consegue trazer isso com uma beleza imensa. O inimigo perde a qualificação de adversário e passa a ser, como disse Emmanuel a Chico Xavier, ele passa a ser o nosso instrutor. O adversário identifica os nossos erros. Muitas vezes, quando um amigo não consegue apontar o erro, a gente é cheio de encrenca, mas o inimigo aponta o dedo, mostra muitas vezes, lógico que as suas injustiças, mas os adversários, eles vão identificando as nossas fragilidades. E vão, se nós fizermos uma análise coerente, sincera, ele vai nos
permitir uma examinação íntima. Então, o inimigo nos aponta a extensão da obra íntima que nos cabe realizar. E este mesmo adversário, como está ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, vai medir o nosso nível de resistência a não mais nos comportarmos como os guerreiros do passado. Jesus colocou tão alto esse conceito e a prática do amor entre as criaturas que fez disso como se fosse uma espécie de tema principal de toda a sua pregação. E a passagem do Mestre entre nós, com o poder de síntese, de acuidade de que só ele era dotado, no mais alto grau, nos deixou uma sabedoria de vida muito especial. Simplesmente dizendo uma frase que é um grande enigma para os dias de hoje, mesmo nós espíritas. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem pelos que vos caluniam. Perdão o português. Então, tudo isso nós vamos vendo que ontem o Mestre, falando, nos ofereceu os recursos necessários para que nós pudéssemos nos libertar das questões relacionadas ao olho por olho, ao dente por dente. E são tantos os preconceitos do mundo sobre o que nós muitas vezes convencionamos e chamamos, melhor dizendo, ponto de honra. Quem é que fala assim, mas é minha honra, não vou levar desaforo para casa, não. É uma questão de honra, pelo amor de Deus, não tenho sangue de barata. Estes preconceitos que produzem estas suscetibilidades, que são, na verdade, filhas do orgulho, filhas da exaltação das nossas personalidades. Olha a persona ganhando projeção em detrimento do self, do ego, da nossa intimidade pura. Tantas vezes nós retribuímos uma injúria, uma agressão que seja, com uma outra, uma ofensa contra a outra. Ou seja, bateu, levou. A gente faz isso. Eu vou estressar um pouquinho mais as questões relacionadas a isso. Se alguém bater na face, apresentar a outra. Porque ao orgulhoso, todos nós, ainda em graus maiores ou menores, este é um preceito que muitas vezes pode parecer uma covardia. Como é que eu vou dar minha outra face? Porque a gente não compreende que há mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar. Há mais virtude na visão imortalista do espírito imortal em não revidar, porque isso mostra já esta fortaleza íntima que está sendo adquirida aos poucos. Lógico, algumas pessoas podem pensar, mas Marcelo, se a gente levar esse ensino às últimas consequências, nós vamos imaginar que, poxa, isso equivaleria a não condenar as loucuras dos maus, da maldade, e nós vamos deixar, de fato, o campo livre aos maus, que se veriam isentos de todo motivo, de todas as questões relacionadas ao mal que eles fazem? É lógico que se nós não puséssemos um freio às agressões dos maus, bem depressa os bons seriam suas vítimas e o mundo seria um caos, como nós estamos vendo, sem dúvida. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, impede que alguém dê o pescoço para ser cortado. Não é isso que Jesus está falando. O que Jesus nos traz, quando alguém bate na sua face, apresente a outra, ele não pretendeu negar a defesa, mas ele foi veemente em condenar a vingança. É bem diferente. Que o homem deve aceitar com humildade tudo
tudo quanto possa abater o seu orgulho, porque essas coisas nos convidam a uma examinação muito grande com relação às questões do orgulho. Ele nos fala que vai haver mais, o mestre nos fala que há mais glória em ser ofendido do que ofender. Isso é muito difícil para um orgulhoso entender. Para todos nós, eu estou me colocando também nessa posição. Porque quem fala aqui não é um santo, é alguém imperfeito que precisa ainda escutar muito isso, porque preparei algumas coisinhas, peguei alguns livros, botei aqui do lado, a Cris permitiu que eu lesse algumas passagens do Evangelho, porque isso é importante para que todos nós possamos perceber que há muito mais mérito em suportar pacientemente uma injustiça do que cometer também uma outra injustiça nestes ciclos infinitos da lei de Talião. Mais vale ser enganado do que enganar. Mais vale ser arruinado do que arruinar os outros. Olha que interessante isso. Isso ganha um novo conceito com o Espiritismo, porque, voltando ao que falamos, um dia semeamos, hoje estamos colhendo. Se iniciamos de novo a semeadura no mal, é natural que a lei de ação e reação nos convide e a gente revisita o Evangelho de Mateus, falando para que a gente possa se reconciliar mais uma vez enquanto estamos a caminho com o nosso adversário. E só a fé na vida futura e na justiça divina, que jamais deixa o mal impune, pode nos dar forças suficientes para suportarmos com paciência os golpes desferidos nos nossos interesses e no nosso próprio amor próprio. Tem uma passagem do livro Pão Nosso, de Emmanuel, no capítulo 137, que fala dos inimigos. E Emmanuel nos traz, e eu trouxe aqui o capítulo da obra, que traz uma pequena passagem, uma fala de Jesus: amai, pois, os vossos inimigos. Quem fala isso é Jesus, e está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo 35. Essa é a passagem, e é comentada por Emmanuel. E eu vou lê-la para vocês, porque eu tenho medo de perder algumas coisinhas. Ela fala o seguinte: quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis, no entanto, não com a aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina através da paciência, do recurso construtivo ou do trabalho restaurador. O mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. Ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que, semelhante medida, te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. Emmanuel é fora de série. É fora de série. Isso ganha uma expressão, isso tem um impacto dentro de cada um de nós inimaginável. Porque essas mensagens do Cristo, elas não são correspondentes a um tempo. Elas são atemporais. Porque ontem ele nos trouxe isso. Hoje a doutrina dos Espíritos ratifica a fala do Cristo e sempre será o fio de prumo que vai nos conduzir a uma integridade íntima no futuro, quando um dia merecermos habitar mundos mais felizes, mundos mais harmônicos.
Por isso que o objetivo da obra kardeciana, e bem ali no comecinho do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec fala da introdução, melhor dizendo, logo na introdução ele fala do objetivo da obra kardeciana, do Evangelho segundo o Espiritismo, melhor dizendo, ele fala das questões que foram parte das matérias contidas nos Evangelhos, fala dos atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para o fundamento dos dogmas desta mesma Igreja, e fala do ensino moral. Kardec traz que as 4 primeiras sempre foram motivo de controvérsias, discussões, houve milagre, o mestre andou por aqui, andou por ali, as questões dos dogmas, as predições, mas o ensino moral do Cristo é terreno onde todos os cultos irão se reunir. É como se fosse, diz Kardec, um estandarte sob o qual todos nós podemos colocarmos-nos, quaisquer que sejam as nossas crenças, porque isto nunca foi motivo de disputas religiosas. Aí a gente percebe que as questões morais, o ensino do Cristo, ele tem um cerne principal, que é a questão moral, que nos conclama a uma nova postura. Não mais as guerras inimagináveis, as polaridades. A humanidade parece que perdeu o endereço de si mesmo. Quantas depressões a gente vê aí nas questões do materialismo, das questões relacionadas às divisões. A família, que é a célula base, parece que perde o sentido nessas ideias loucas que permeiam nos governos diversos, nos afastando de Deus. Nada disso. Mas Jesus veio numa época complicada também, que a gente pensa, meu Deus, está tudo de cabeça para o ar. E tá. E o pior é que tá. Mas, no tempo do mestre também, a situação não era fácil. Ele veio para dividir os fastos da história, antes e depois dele. E naqueles dias, como nos dias atuais, nós vamos perceber as loucuras que ocorreram. Mas este homem incomparável desce. Não precisava nem estar aqui, mas por amor a todos nós, vem nos cantar a poesia do Sermão das Montanhas. Nos fala dos bem-aventurados, estes pobres de espírito, herdando um reino diferenciado, um reino dos céus. Fala daqueles que somos todos nós, que choram, não do choro de raiva, mas um choro natural, porque precisamos e percebemos que as dores são reais, mas com a confiança absoluta no porvir, seremos consolados. Fala destes que já passaram por estas situações, não mais os orgulhosos, mas os brandos, os humildes, e que choram tendo a certeza de que um dia o consolo virá. Fala de uma mansuetude que será adquirida pouco a pouco para herdar a terra dos nossos corações, ainda tão dificultada, ainda tão beligerante. Fala de uma bem-aventurança, de uma fome, de uma sede, de uma justiça, não a justiça dos homens que é falha, é complexa, mas uma justiça íntima. Onde é que está escrita a lei de Deus? Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Consciência. Na consciência. A Cris me ajudou nisso, tá vendo? Olha. Ok, não ouvi quem falou, não li os lábios. Então, bem-aventurados esses que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Há também os misericordiosos, estes que são misericordiosos, que vão alcançar também a misericórdia nesta reciprocidade que ocorre. Tudo que devemos à vida, a vida nos devolve, e aos puros de coração, já alcançando essa serenidade íntima, numa
comunhão absoluta com Deus, verão a Deus. Tudo isso a gente vai encontrar neste poema que foi dito e que nos convida a novas formas de pensar. Mas é preciso ter o Espiritismo que desentranha da letra as passagens do Mestre e nos convida à sinfonia da ternura e da confiança irrestrita em Deus. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim vós tenhais paz. Um dia disse Jesus: neste mundo teríamos aflições. Disse ele: teriam aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus, e nos convida a vencer também este mundo. E Saulo, que não entendendo este homem de Nazaré, mas na estrada de Damasco cai do cavalo e dá-se conta dos equívocos que havia feito, passa na sua jornada, nos seus caminhos, nas suas dificuldades, percebendo que não mais o olho por olho e dente por dente, não mais a guerra, não mais as questões arraigadas ao ódio, mas uma proposta verdadeiramente do amor em ação. E ele vai enviar na carta aos Coríntios falando de caridade, uma caridade que é, sem dúvida, algo que nos escapa à percepção. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala de um dever para conosco, esta obrigação moral da criatura para consigo mesma e também para com o próximo. É uma mensagem de Lázaro que vem no capítulo 17. Fala deste dever, a lei da vida, e nos fala dos testemunhos, não, este dever que não tem as testemunhas, melhor dizendo. Me ocorre agora a passagem que é bela, é uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, acredito que seja o item, acho que é o item 7, e que fala deste dever íntimo que tenhamos para conosco e para com o próximo, nos convidando a viver uma vida diferenciada. Nos fala do sentimento de gratidão que devemos todos ter. Quantos ensinamentos Jesus nos traz! Nos fala de perseverança, de caridade, de humildade, de bondade. Nos fala de sentimento de gratidão. 10 foram os leprosos curados pelo Cristo. Quantos voltaram para agradecer? Só um. Só um. E aí o nosso Saulo, que agora Paulo, envia uma carta à comunidade os Tessalonicenses, falando em tudo, deem graças, em todas as circunstâncias, sejamos gratos, porque esta é a vontade do Pai para com todos nós em Cristo Jesus. E o nosso Emmanuel, no livro Pão Nosso, no capítulo 100, vai esmiuçar estas questões do agradecimento, falando: rendamos graça, em tudo saibamos dar graça. Uma carta que Paulo envia, a primeira epístola, a primeira cartinha que ele envia à comunidade dos Tessalonicenses. Belíssima. E aí vai falando. Mesmo nas questões dolorosas, mesmo nas questões aflitivas, sejamos agradecidos, porque existe uma proposta educativa por detrás do véu das questões do infortúnio. Parece estranho a gente falar isso. Lógico que parece estranho quando a visão é imediatista e limita-se a uma só existência, mas quando a gente alarga para as múltiplas existências, nós percebemos que estas situações que nos ocorrem nos dias atuais, elas têm uma correlação com o passado, pois as reencarnações, elas têm, entre aspas, são solidárias umas às outras. Parece estranho falar isso, como se fosse há um espírito de sequência
hoje resgatando o que ontem foi o resultado da semeadura, porque a ideia que nós fazemos da felicidade e da desgraça, da alegria e da dor, ela vai muito variar de acordo naturalmente com a evolução do espírito, e Leon Denis esmiuça isso no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ali no capítulo 26, falando sobre a dor. Ele nos diz que à medida que nós ascendemos, evoluímos, é natural que o aspecto das coisas ganhe uma percepção muito mais ampla. Não podemos fazer a análise das questões, das ocorrências, dos dissabores que nos batem à porta, como de uma forma imatura. À medida que nós crescemos, tudo ganha uma outra perspectiva e se iluminam com a luz do Espiritismo. Leon Denis, num determinado trecho, nos fala, não está fazendo apologia à dor de maneira alguma. A doutrina espírita é de alegria, é de harmonia e não faz apologia à dor. Mas Leon Denis nos traz neste capítulo 26 que merece ser lido. Quando suprimimos a dor que nos chega, não é provocar a dor. As situações complexas que nos chegam, ao mesmo tempo, nós percebemos que existem propostas ali por detrás. E a dor, como diz Leon Denis, vai cavar de uma forma ousada nas profundezas da nossa consciência, o que nós, muitas vezes, de forma inábil e ainda com muita hesitação, não podíamos perceber. E ele traz alguns capítulos, alguns trechos que me escapa a memória agora, que nos convidam às percepções mais profundas e principalmente às questões da fé, da oração. E no capítulo 27, logo depois a esse, quando fala da revelação da dor, ele fala que é principalmente perante o sofrimento que se mostra a necessidade, a eficácia das nossas crenças, uma crença robusta, poderosamente baseada na razão, mas ao mesmo tempo no sentimento de confiança irrestrita em Deus. O nosso Leon Denis fala: que consolações poderia então o materialismo ou o ateísmo nos oferecer quando a gente vê um mal incurável? O que a gente pode dizer para uma mãe que enterra um filhinho na tenra idade? Que consolo que você vai dar para uma pessoa dessa? Que linguagem que a gente usa? Se não houver, se a doutrina espírita não nos traz estas consolações todas, lógico que a dor vai estar ali, batendo a nossa porta, mas uma dor sem cristalização no desespero. Lógico que vai haver saudade, mas sem desespero. Por isso, toda a insuficiência das doutrinas do nada. Jesus trazia isso. Meu reino não é deste mundo. Mas nos fala: tem de bom ânimo. Vencer o mundo é tarefa de cada um de nós. Que haverão situações complexas, mas aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, ou seja, os seus desafios, e me siga. Dê o seu testemunho de confiança, de resistência, porque a história do mundo não é outra coisa senão a consagração do espírito humano pela dor, pela capacidade de conseguir se superar. Por isso que é importante todos esses adventos para que possam nos provar, nos testar a capacidade de amar um pouco mais, apesar das dificuldades. E ninguém como Paulo, quando envia aquela primeira epístola aos Coríntios, quando fala das questões da caridade, do amor ágape, do amor em ação. E Paulo nos traz que adianta a gente falar todas as línguas, ou seja, falar inglês, português, alemão, espanhol, se
se nós não temos este amor, esta caridade? O que adianta ter o dom da profecia? Olha aí a mediunidade que o nosso Paulo está falando. Se a gente conseguisse descobrir todos os mistérios, se eu não tenho este amor aqui introjetado, cristalizado dentro de mim, o que adianta tudo isso? Ele fala de um amor, de uma caridade, que era aquela ensinada por Jesus, que é paciente, que é branda, que é benfazeja. Esta caridade, este amor ágape, que não é invejoso, não é temerário, não é precipitado, não se enche de orgulho, não é desdenhoso, não cuida simplesmente dos seus interesses. O que o Cristo nos fala é que este amor que está por ser construído dentro de cada um de nós e que Paulo ratifica nesta carta enviada aos Coríntios, este amor não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Esse amor que está ainda por ser construído e que Jesus nos convidou ontem, hoje e seguirá nos convidando, tudo suporta, tudo crê, tudo supera, tudo sofre. Quem já viu uma mãe que se dedica aos seus filhos, apesar dos filhos serem bem complicados, difíceis? Tudo sofre, tudo crê, tudo põe nas mãos de Deus. E também ali como um instrumento da divindade, através da oração, das reflexões, da conexão com a fonte parental que é Deus, suplica a Jesus: ajuda-me, meu Pai, meu irmão querido, a dar conta desta tarefa de ser mãe. Quais são as características destas mulheres mães, destes homens de bem, que entenderam Jesus como um hino de amor que está se construindo dentro de cada um de nós? Por quais sinais podemos então reconhecer estas pessoas, este progresso real que vai elevar a criatura aos cimos mais altos? É a pergunta 918 do Livro dos Espíritos. E os Espíritos respondem que o Espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea, compõem a prática da lei de Deus, porque estes já compreendem por antecipação o verdadeiro propósito de aqui estarem na Terra e já antevêm a vida espiritual. Homens e mulheres de bem, aqueles que praticam a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza, interrogando constantemente a sua consciência sobre os próprios atos, os atos que fizeram. Estes homens que têm Jesus no seu coração, homens e mulheres, entendem que há uma proposta diferenciada, como o homem de bem que está ali no Evangelho segundo o Espiritismo também. No capítulo 17, não me recordo, acho que talvez seja o item 3. E ali a gente vai percebendo ali numa sequência de propostas para que a gente possa seguir. Muito distante estamos nós, mas ali tem um mapa da mina. E no final, nesta passagem do homem de bem, lá ele fala: não estão aqui todas as características e virtudes, mas aquele que se aproxima em cumpri-las já estará no caminho certo. Quando eu leio aquela passagem, eu falo: Jesus do céu, como eu estou distante, longe. Mas toda caminhada começa pelo primeiro passo. Toda grande caminhada, melhor dizendo, começa pelo primeiro passo. E aí a gente vai percebendo que há trabalho a ser feito. Ainda há muita coisa a ser construída intimamente. Numa mensagem belíssima que Bezerra de Menezes, melhor dizendo, traz
numa obra do nosso Chico, O Espírito da Verdade, que tem correlação direta com o Evangelho segundo o Espiritismo. E fala ali no capítulo 1, logo no começo, a primeira mensagem, que são vários espíritos, mensagens que são trazidas nas psicografias do nosso Chico. E no capítulo 1 fala de problemas do mundo. E o nosso Bezerra traz algo que talvez nos convide a refletir. Que o mundo, e eu trouxe a mensagem aqui, porque não a memorizei. E ela traz a seguinte informação que Bezerra nos aponta. O mundo está repleto de ouro. Ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres. Mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço. Espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos. Mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura, cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião. Mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. Segue Bezerra. O mundo está repleto de teorias. Teorias na ciência, teorias nas escolas filosóficas, teorias nas religiões. Mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações. Organizações administrativas, econômicas, sociais. Mas as organizações não resolvem o problema do crime. Para extinguir a chaga da ignorância que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo que promove a guerra, para anular o verme do desespero que promove a loucura e para remover o charco do crime que carrega o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração do homem. Sejamos assim valorosos, estendendo a doutrina espírita que o desentranha da letra na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo, e parafraseando o conceito inolvidável de Allan Kardec, em torno da caridade, proclamemos, disse Bezerra, aos problemas do mundo, fora do Cristo não há solução. Quando li esta mensagem, as lágrimas correram, pois foi lida em um dos nossos estudos, no nosso grupo de estudos no Conscious Living, e as reflexões ali trazidas. E nos lembramos, numa das passagens do livro A Caminho da Luz, quando Emmanuel nos traz logo na introdução que nunca nos esqueçamos de que o determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo infinito, e todos nós iremos sempre emergir das situações catastróficas em busca de uma vida melhor. Mas Emmanuel fala logo na introdução que Jesus sempre estará conosco, lá na frente. Esteve ontem, segue hoje conosco e estará lá na frente, pois ele é a luz do princípio e nas suas mãos misericordiosas estão os destinos de todos nós, porque este coração imenso, infinito do Mestre é a fonte da vida para toda a terra. E a sua mensagem de amor, que está inscrita no próprio Evangelho, é a eterna palavra da ressurreição, eterna palavra da justiça e da fraternidade para todos os povos. No finalzinho desta introdução,
Emmanuel diz: todas as coisas humanas passarão, todas as coisas humanas se modificarão, menos Jesus, porque ele é a luz de toda a vida na terra, inacessível ao tempo e a toda a destruição. Muita paz a todos.